de nós estamos nas lutas diárias e não é fácil, e quem trabalha com alguma instituição filantrópica sabe o quanto é desafiador, o quanto é difícil, e mesmo assim a gente abraça a causa e vamos em frente. Bem, eu vou me apresentar. A Beatriz até elogiou bastante ali, já até nem eu acreditei, mas ela falou. Então, eu quero agradecer a vocês e eu comentei com a Beatriz e quero comentar com todos vocês. Eu estou há pelo menos 7 ou 8 anos sem atividade na parte da cultura, porque durante este período eu cuidei do meu marido acamado e ele veio a falecer. Durante a doença dele, uma doença neurodegenerativa, nós criamos a instituição. Ele na cama e eu escrevendo, pensando no que eu faria, porque eu não queria ter tempo para pensar e queria poder fazer algo mais. E é interessante que quando a gente está numa situação de dificuldade, aí as ideias vêm, o desejo de servir mais, o desejo a gente aprende a ter mais empatia e é por isso que a gente começa a fazer algumas coisas. E a Signos, o Instituto de Formação Signos, surgiu assim. Então, eu estou numa nova etapa, mais ou menos 1 ano para cá, estou preparando novamente, estou trabalhando. Quando eu encontrei a Teresa, não tem dúvida, eu queria estar presente, queria estar contribuindo e também aproveitando cada percurso formativo. Então, é isso. Eu quero começar, e até comentei com a Beatriz, eu gostaria de começar pedindo para que 3 instituições... Tem o microfone desligado. Vamos fechar todos os microfones. E eu gostaria de pedir que quem levantar a mão possa colaborar e possa contar como é a sua instituição, quantas pessoas tem, de onde você é. Uma única pessoa, a princípio. Quem pode levantar a mão e a Beatriz, então, abre a oportunidade. É possível? Meu áudio está baixo e abafado. Aqui eu ouço direitinho. Tá bem aí, Beatriz? Aqui eu ouço. Ok. Alguém pode contribuir e comentar um pouquinho sobre a sua instituição? Primeiro que desejar compartilhar, eu agradeço. Já que é uma roda de conversa, eu não posso conversar sozinha. Quem gostaria? Por favor. Pode repetir de novo, né? Não deu para ouvir. Etienne levantou a mão. Pode falar, Etienne? Áudio abafado. Áudio abafado. Olá, boa tarde. A Vanete levantou. Olá, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim, eu te ouço. Boa tarde, eu sou Etienne. Sou assistente social, né? Sou vinculada ao Instituto Evon. Atualmente resido em Niterói, no Rio de Janeiro, mas eu venho do Pará. Então, o Instituto Evon hoje ele atua no Rio de Janeiro mesmo, né? Na Vila Olímpica Seu Amaro, que fica na Maré. Dentro da Maré, a gente tem 3 projetos, né, vinculados a todos os segmentos etários, né? E também atuamos na área da Pavuna, Irajá, Mato Alto e Praça Seca. Nos CRs, que são o CMRPD, que são o Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência. A área majoritária de atuação, a assistência social. É isso. Quantas pessoas mais ou menos são atendidas, Etienne, na tua instituição? Não estou ouvindo nada. Em apenas na Vila Olímpica, que tem 3 projetos, a gente atende mais ou menos 5.600 pessoas. Uau! É um complexo muito grande, né? Lá a gente tem 3 projetos, um junto à Petrobras, né? Financiado pela Petrobras Socioambiental, que é o projeto Educar pelo Esporte, o projeto Jaqueline Terto, que é fomentado pelo Instituto Jaqueline Terto, né, que é direcionado a pessoas com deficiência, e o Vilas Olímpicas, que é em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.
Muito bem, parabéns, parabéns. É uma instituição que atende um número grande de pessoas, e muitas vezes em lugares mais distantes, se são 10 ou 20 pessoas, o cuidado e o desejo de fazer o melhor é o mesmo, de 5.000, de 1.000, de 100. Nosso pensamento é sempre servir, é fazer com que dê certo e faz parte. Obrigada por compartilhar, Etienne. Vamos começar nos slides, então, que eu gostaria de falar e trazer o conteúdo. Vocês estão me ouvindo? Beatriz está me ouvindo? Eu gostaria de compartilhar o slide, então, e a gente poder falarmos juntos a respeito. Vamos lá. Eu espero poder melhorar aqui a minha fala. Ok. Vamos lá. Bem, o meu objetivo aqui e com vocês, nesta roda de conversa, primeira tela, por favor, Beatriz. Meu objetivo é pensarmos e raciocinarmos juntos e vermos como pode ser. Não entrou a tela, Beatriz. Vemos o que pode ser feito de impacto, como nós podemos fazer para que a gente possa realmente ver resultados. Vamos lá. Ok. Primeira tela. Certo? Esse desenvolver raciocínios juntos, esse raciocínio juntos, é justamente o que nós vamos falar. Porque cada instituição tem os seus desafios, alguns são muito parecidos um com o outro, e outros são bem diversos, dependendo do local e dependendo da situação que nós vivemos. A segunda tela, por favor, Beatriz. A minha primeira pergunta vai ser, na sua opinião, o que traz mais efeitos positivos na sua instituição? O que é mais positivo e o que realmente faz a diferença e impulsiona o grupo todo, inclusive as pessoas que estão como voluntários ou que são vinculados à instituição. Eu peço 2 respostas, por favor. Na sua opinião, o que traz mais efeitos positivos na sua instituição? Quem pode falar? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3. A Vanete, ela está com a mão levantada. Você quer falar, Vanete? Quais são os efeitos mais positivos da sua instituição? Boa tarde, tudo bem? Ah, Primeiro dizer que eu estou participando e eu vi que o tema é mais cultura e nesse segmento, tá? O meu trabalho é bem diferente da proposta que está sendo colocada hoje, mas eu quis participar, tá? Então, eu sou autora do projeto do acolhimento institucional para pessoas em tratamento fora do domicílio de origem, aqui na cidade de Chapecó. E é porque eu escrevi um projeto para a Capemisa e eu queria conhecer um pouquinho mais. Se em outra oportunidade posso ainda me inscrever e mandar outros projetos. Aqui na instituição, o projeto tem 8 anos nesse formato, né? O que a gente observa, né? Que ele vai se transformando ano por ano, né? Mas é preciso ter projeto, planejamento, equipe e fazer o básico bem feito. Entendi. E a gente está num nível agora bem bom de captação de recursos, né? Que impulsiona o nosso trabalho, né? Seja na gestão, seja na manutenção, seja na qualidade do atendimento. Então, no geral, seria isso, né? Certo. Muito obrigada, Vanete. Alguém mais gostaria de falar o que, na sua opinião, traz mais efeitos positivos na sua instituição? Tem mais alguém? Ok. Selma.
Pode abrir o microfone, Selma, e a gente conversa, até para que possa render para vocês, que eu possa compartilhar qual é o meu ponto de vista com relação a isso. Consegue falar, Selma? A adesão da comunidade, respondeu a Cássia. Já gostei da resposta. E como a Vanete falou, ela falou sobre o comprometimento, sobre as coisas saírem certinhas, né? E eu vou trazer um outro ponto de vista, o meu ponto de vista. O que traz mais efeitos positivos é o quanto nós somos apaixonados pelo que nós fazemos. Quando todos estão envolvidos naquilo, e nós estamos falando aqui de cultura, mesmo que seja falando de esporte, porque eu acredito que essas duas áreas, elas andam muito, muito juntas, né? O que mais importante é que quando todos estão apaixonados pelo objetivo, pelo que vai acontecer na instituição, mais efeitos positivos nós conseguimos. Então, é esse ponto de vista que eu gostaria de trazer. Agradeço a resposta de vocês, e estão certas em pensar que nós temos que fazer tudo em ordem, nós precisamos de pessoas comprometidas, mas, além de tudo isso, é o quanto nós compramos a ideia. Eu costumo dizer que eu não compro um produto, não compro nada, ou melhor, eu não vendo algo que eu não compraria. Então, quando eu preciso ter toda uma trajetória para realizar algo na instituição, ela precisa ser com energia, com essa energia positiva e realmente de doação para que as coisas aconteçam. Então, nesse caso de efeitos positivos, na minha opinião, são projetos bem executados, pessoas envolvidas, por menor que seja o conhecimento da pessoa que está envolvida. Vou dar um exemplo, nós temos um coral de crianças ou de mulheres ou de famílias dentro de uma instituição. Como que esse coral está acontecendo? Ele realmente está tendo um efeito positivo na vida de cada pessoa, até porque não é somente uma ação cultural, ela envolve várias outras situações, a questão da autoestima, a questão de envolver crianças que estão em vulnerabilidade, podem estar em atividade, em ociosidade, e precisam de atividades extras. Então, é muito mais o quanto nós abraçamos a causa. Aí nós vamos pensar assim, sim, mas é muito bonito tudo isso que você está dizendo, e como eu vou colocar em prática isso? Então, eu peço para a Beatriz passar para a próxima tela, por favor. O que você não consegue realizar, mesmo sendo bom. E por quê? Alguém gostaria de responder? Eu coloquei 2 respostas, mas se tivermos uma, tudo bem. O que você não consegue realizar? Você sabe que é bom, mas não consegue tirar do papel, existem reuniões, você conversa, as pessoas estão interessadas em realizar alguma coisa, instrumentos musicais, até mesmo o teatro, tem muitas coisas. E aí a gente não consegue realizar. O que você não consegue realizar? Quem pode dar opinião? O que você não consegue fazer? Alguém tem opinião? Vamos lá, gente. Estou aqui. Eu acho que tem algumas questões vinculadas, a Keitiane falando, ao planejamento mesmo, vamos dizer assim, né? Porque a gente pode ter um melhor planejamento, deixar fechadinho. A gente sabe também, quando a gente faz uma prospecção, que podem haver intercorrências, né? Como conseguir realizar algumas mediações dentro do processo do trabalho que a gente realiza, né? Até porque, por exemplo, em articulação com a rede intersetorial, com os outros organismos, tem questões que independem 100% da gente que toca o trabalho, né? E também tem as 2 dimensões do trabalho, né? No âmbito da gestão e no âmbito da ponta, né? Também. Então, criar mesmo mecanismos, estratégias, né? Não no sentido assim, reconhecer, né? Mas também realizar uma avaliação sobre aquilo que se faz, né? Que se executa, e não
Assim, mais ou menos isso. Na tua opinião, Etienne, é isso que você não consegue realizar? É a questão de ver funcionar em redondinho? É um dos aspectos, né? Mas mesmo assim a gente consegue contornar, né? E fazer do limão a limonada. É, até porque a gente trabalha com pessoas que somos todos falhos. Nós não vamos encontrar perfeição na execução de um projeto, independente de qual seja. Então, nós vamos trabalhar com as ferramentas que nós temos. E aí, muitas vezes, as pessoas têm boa vontade, elas querem realizar e estão dispostas a fazer, mesmo assim, elas não têm o conhecimento total disso. Bem, na minha opinião, o quanto elas não conseguem realizar, existe sim necessidade de que todos os que estejam envolvidos na instituição tenham essa consciência. Bom, nós vamos errar, nós não vamos fazer tudo 100%, mas ao mesmo tempo eu tenho o interesse de beneficiar esta instituição. Então, quando uma pessoa, por exemplo, um jovem gosta de hip hop, o que hoje o hip hop, ele é, na Lei Rouanet, por exemplo, ele já é considerado para dar 100% de retorno ao patrocinador, né? E há poucos anos atrás isso não era possível. Então, o que ele vai fazer? Até que nível ele tem para fazer isso? Qual é o comprometimento dele? Então, independente de qualquer situação, o mais importante é que as pessoas estejam envolvidas. E eu volto a falar da tela anterior, é o quanto nós estamos engajados, apaixonados por aquilo que nós temos que fazer. Beatriz, por favor, passa para mim a tela seguinte. Além de editais, eu vi aqui que logo que participou, que a primeira opinião já me falou, né, a respeito da Petrobras. Puxa, que joia, que legal, por estar no Rio de Janeiro é mais viável ainda. Mas muitas vezes a gente está em lugares tão distantes que as empresas nem têm interesse em doação ou patrocínio. Então, a gente precisa pensar, além dos editais, você usa leis de incentivo, aí cultura, esporte, quem gostaria de dizer que sim, usa? Poderia só levantar a mão e a Beatriz contar aqui quantas pessoas poderiam dizer que usam, caso consigam levantar a mão na nossa tela? Quantas pessoas usam a lei de incentivo? Beatriz consegue visualizar? Visualizo só uma pessoa que levantou a mão aqui. E quem não usa a lei de incentivo, pode levantar a mão? Eu vou descobrir se os outros conseguem levantar a mão. 3. Muitas vezes nem eu lembro como é. Levantei aqui. Mas eu levantei aqui. Ok. Ah, sim. Muito bem, muito bem. Hã? Por que eu peço essas manifestações? Primeiro, é o meu primeiro dia com vocês. E espero que nos próximos percursos eu estou à disposição, porque nós vamos dar sequência a esses assuntos. Bem, lei de incentivo à cultura e ao esporte, para muitas instituições, é se pensar assim, mas eu não vou ter tanto trabalho, sendo que eu preciso também dos recursos imediatos. É justo e é real. Né? Nós estamos numa instituição que uma cesta básica faz muito mais diferença do que eu ficar pensando numa lei ou num projeto realizado, elaborado, como a lei de incentivo pede. E é justo e não tira a razão de ninguém. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente tenha a consciência de que se alguém consegue fazer, eu também consigo. No início, em 2003, 2004, foi quando eu comecei a despertar pelo interesse das leis de incentivo à cultura e ao esporte. Neste ano, não tinham cursos, nós, na verdade, tínhamos uma internet de escada, não era fácil pegar um vídeo do YouTube nos explicando como faz, que, por sinal, estamos com uma gama enorme de ofertas, você faz assim, você faz assado, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que aprovar um projeto na lei de incentivo é somente a metade do caminho, porque o grande problema é termos dinheiro para realizar aquilo que nós tanto sonhamos. Então, é importante que nós tenhamos a seguinte visão. Eu,
posso. Se alguém consegue, eu também consigo. E é esse o meu convite para vocês, e eu espero poder ajudar a que cada um de vocês, mesmo que o projeto seja menor ou maior, que vocês consigam realizar e não tenham medo de entrar numa plataforma, no site do Ministério, no site da Prefeitura, entrar num edital, porque algumas pessoas que estão aqui comigo, estão aqui nesse grupo, já sabem, mexem, mas muitas vezes você pensa assim, não, eu não vou gastar meu tempo para isso. Até eu conseguir depois ter uma resposta negativa. Não, tem caminho seguro, tem caminhos que vocês não vai acontecer um erro de você chegar lá no final e dizer, nem foi aprovado, agora ainda tem que buscar patrocínio. Depois vence o prazo de captação, eu não consegui captar. Os editais são mais fáceis? São, mas e daí? Né? Então, eu gostaria de pedir para vocês, e se possível, até passar para Beatriz, para que eu tenha uma ideia, um parâmetro de quantas pessoas usam ou não, até mesmo no WhatsApp, lá no nosso grupo, para que eu possa entender o que está acontecendo, quais são os meus desafios. Porque tem muitas vezes eu tenho ideias, ou eu tenho pessoas necessitadas que eu gostaria de fazer algo, porém não sai, não deslancha e não vai até o final. Esse é o meu propósito. Por favor, Beatriz, a próxima tela. Tem um relato aqui que eu gostaria de compartilhar, que é o do Luiz Guilherme. Okay. Ele fala assim: algumas pessoas na minha instituição tinham a crença de que recursos públicos, como leis de incentivo ou emendas, são recursos políticos e, segundo eles, dinheiro sujo. Poderia comentar sobre esse limite? Ótima pergunta. Muito obrigada pela pergunta. Bem, na verdade, quando nós temos uma emenda parlamentar ou nós temos uma lei de incentivo, é muito comum as pessoas terem este conceito. Só que o dinheiro que está sendo ali oferecido não é dinheiro sujo, é o nosso imposto. Então, se nós não fizermos, se nós não entrarmos na lei de incentivo, não entrarmos nos editais, aí sim, pessoas com interesses sujos vão aproveitar esse valor. E é do nosso imposto que sai. Então, mesmo uma emenda parlamentar, ela vem do imposto também. Então, que seja justo, que motivos corretos entrem na disputa. Então, na minha opinião, não deve ser pensado como um dinheiro sujo. E eu vejo, canso de ver isso, inclusive quando eu falo, eu trabalho com as leis de incentivo, Rouanet, isso aí é política. Não. É política enquanto eu não estiver participando com a intenção correta. Enquanto outras pessoas da política, talvez com más intenções, que nós sabemos que tem pessoas boas e pessoas ruins em todos os lugares. No momento que eu tenho a minha intenção, eu digo, não, então eu vou competir, vou lá. E o desafio é maior do que, no caso, de quem está dentro da política. Mas ele não é impossível. Olha só, Vanete diz, usamos lei de incentivo e emendas parlamentares. Sim, nós precisamos ter a visão de que se nós não fizermos, alguém vai fazer. E se esse alguém tem boas ou más intenções, nós vamos estar deixando passar e deixando para ele. Então, não é positivo. Nós precisamos, sim, ter a ação de ir lá fazer. Como é que eu faço? E quando eu falei de 2003, quando eu comecei, não tinha cursos, não tinha ninguém que me dissesse como era, e eu fui na cara e na coragem, e ainda na época em que a internet era da meia-noite às 7, vocês devem lembrar, muita gente que é desse tempo lembra que a gente entrava para poder pegar a internet mais em conta, e assim eu tinha meus filhos pequenos, eles dormiam, e eu queria aprender e ia atrás. Então, independente de como for, nós podemos sim fazer. Aí eu quero dar esses caminhos para vocês, na medida que nos conhecermos mais. Por favor, alguém quer falar? Isso. E o que pode ser feito? Pensei que era coisa ruim. Existem sim as situações em que nós temos projetos pequenos, né? Então, nós temos projetos de artesanato, da cultura do quilombola, da cultura indígena.
ou mesmo de uma aldeia que seja de alguma, inclusive, eu já fiz projetos atualmente para refugiados, e fiz inclusive há anos atrás também. E não importa o tamanho ou o tipo de projeto que eu tenha que fazer, é possível. Como? Quando nós pensamos assim, bom, eu quero fazer um projeto, mas eu não sei nem como começar, ou eu já faço projetos, ok, e trilhei todo aquele caminho. Se ele for pequeno, começa por um pequeno, sim, não tem problema nenhum, e busca realizar, e até o final, para que não exista aquela expectativa frustrada, uma atrás da outra, ela sendo recorrente. Nós podemos fazer em qualquer tamanho, podemos sim. Quando nós falamos em lei de incentivo, todas as leis, municipal, estadual e federal, elas permitem com que o proponente seja pessoa física também. Se uma pessoa física estiver ligada à instituição e ela tiver um pouquinho de experiência na cultura ou no esporte, ela pode ser proponente. Então, muitas vezes, nós precisamos... a nossa preocupação é, sim, mas nós vamos trabalhar com projetos e o recurso que é da instituição vai ser de uma pessoa física, ela vai ter total domínio e ela pode fazer coisas erradas com aquele recurso? Sim, pode. No momento que você fizer isso, precisa amarrar, ter um contrato com aquela, mesmo que ele seja um voluntário, com a melhor das intenções. Ele precisa estar contratado e junto com a pessoa jurídica. Pessoa física, nas três esferas de governo, elas podem ser, e geralmente são projetos menores. Então, se começar com um pequeno, e durante este projeto você utilizar de forma correta a marca ou o nome da sua instituição, ela já automaticamente já tem experiência para o próximo e já pode ser como pessoa jurídica. Estão entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes nós não temos experiência. O Instituto de Formação Signos, eu criei há pouco tempo atrás, nós criamos enquanto meu marido estava acamado. Eu ainda não comecei. E, ao mesmo tempo, como que eu vou dizer que ela tem experiência? Então, alguém na instituição tem experiência para me dar o primeiro projeto pessoa física, e tudo bem. Então, o tamanho do projeto até não é o que mais importa. Importa, sim, começar e terminar até onde as nossas pernas permitem. Não imaginar algo grandioso, gigantesco, nem conseguir captar, ou nem conseguir entrar num edital. Porque quando nós temos um projeto aprovado, nós podemos também participar de um edital. Nada impede. Mas e quem vai fazer isso se meu dia a dia está demandando a necessidade de remédios, de alimento? Então, realmente, a gente precisa dar a segunda milha. Quando eu coloquei essa frase ali, não tenha medo de fazer, todos conseguem, eu sei que todos conseguem. Eu sei que todos conseguem. Eu já tive vários exemplos, e é assim que pode ser. Então, eu convido vocês a virem, me perguntarem, Maica, o que eu faço? Como que eu começo? Vamos lá, eu estou à disposição para isso. Obrigada pela próxima tela, Beatriz. Vamos falar brevemente. Leis municipais de incentivo. Como eu faço? Cheguei, município tem editais, município abre recursos da lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo, e aí o município está destinando verba para ações do seu município. O que eu preciso fazer primeiro? Preciso primeiro observar e ler o edital, sem preguiça. Primeira coisa, eu preciso conhecer quais são as regras do jogo. Até quanto meu projeto pode pedir, e se eu posso pedir menos que o que está dando lá como limite. É isso mesmo? Então, primeiro eu preciso entender as regras do jogo, no municipal, no estadual e no federal. E, infelizmente, cada vez que troca de governo, algumas regras mudam. Né? Então, nós podemos ter um momento em que a lei federal tem umas regras, aí mudou a gestão, e aí mudam as regras. E a gente precisa, de novo, se atualizar para saber o que está acontecendo naquelas novas regras do jogo. Então, primeira coisa, falando brevemente, leis de incentivo.
precisam ser conhecidas a partir da instrução normativa, do edital, das regras. E sempre que abre alguma oportunidade de buscar recursos, tem as regras do jogo, nunca vai deixar de ter. A partir daí, eu conheço as regras, ou então, eu estou numa instituição e eu não tenho capacidade de memorizar tudo isso que tem nesse texto. Quem pode me ajudar? Eu tenho uma pessoa ali na instituição, a mais capacitada, que pode me ajudar a entender o que se faz ali? Qual é a regra? Em cada uma dessas leis. E vamos entender que, caso quem não trabalhe com leis de incentivo. Leis municipais de incentivo, quando o projeto é aprovado, é descontado do ISSQN, é do imposto municipal, aquilo que as lojas pagam, os supermercados pagam, que agora daqui a um pouco nós vamos ter um único, o imposto, todo ele unificado. E aí nós vamos ter que pensar da mesma forma, mesmo unificado, a regra é essa. Município, quem paga, é quem paga o imposto ali, que está na sua loja, está no seu comércio, e ali é desse valor, desse imposto, que é tirado o dinheiro para que eu possa utilizar. Lei estadual. Quando eu estou participando de um projeto para lei estadual, ela é descontada do ICMS. Toda empresa que faz comércio, que vende, ela está pagando o imposto, o ICMS. É esse imposto que eu estou utilizando quando eu tenho um projeto. Então, por que eu não vou utilizar? Eu vou deixar com que outros façam isso, outros aproveitem desse recurso? Lei federal é imposto de renda. Quem paga imposto de renda? São grandes empresas, são empresas de médio porte e sempre todas as empresas baseadas no lucro real. Não são empresas pequenas que dão aporte financeiro para projetos da Lei Rouanet. Então, o tamanho vai mudando. O município, o estado aumenta um pouco e o federal aumenta mais ainda. Também o nível de empresas que pagam esse tipo de imposto. A municipal podem ser empresas bem pequenas, mas elas pagaram o imposto. Nosso direito como instituição é usar esse imposto. Se nós não usarmos, alguém vai usar, com certeza. Beatriz, o próximo, por favor. Tipos, tamanhos, valores, consigo captar? Aí tem um grande problema. E eu vou continuar aqui o texto. O proponente precisa ter alguma experiência. Eu falei isso na tela anterior. Mas calma, não precisa se preocupar caso tenha somente pouca experiência. Você precisará sempre, o que mais vai precisar, no caso de um projeto, é um coordenador pedagógico. Tanto na cultura, quanto no esporte. No esporte, pelo menos alguém que seja da área do esporte. Um atleta, um professor, sempre vai ser dessa forma. O que eu penso aqui é que todos os tipos são possíveis, todos os tamanhos de projetos são possíveis, mas a gente precisa viver e encarar a realidade de cada local. Então, se eu estou aqui trabalhando com um projeto e eu preciso de 20 mil reais, eu tenho projetos e tenho oportunidades na lei municipal e na estadual também. Mas se eu pensar que eu tenho que trilhar todo um caminho, fazendo um projeto que me dê tanto tempo de tempo gasto para fazer isso, para eu pensar, então eu penso o seguinte, como eu falo quando eu comercializo algo, que eu gosto muito da parte comercial também, eu falo assim, bom, se eu gastar o mesmo tempo para vender um produto pequeno, ou se eu gastar o mesmo tempo para vender um produto maior que vai me dar mais lucro, então eu prefiro utilizar meu tempo da melhor forma. O tempo é dinheiro, né? Posso passar sim, posso passar os slides sim, não tem problema nenhum. E é simples, eu só coloquei isso para que me dê um norte à medida que eu for falando. Com relação à captação, é o grande problema de todas as instituições. Instituições, vamos pensar que nós temos lá cadastro como utilidade pública municipal, que nós precisamos ter. Depois nós pensamos no SEBAS, pensamos em várias outras situações que me deem oportunidade de ganhar recursos de doação.
É sim a captação o maior desafio. Até para quem faz projetos de grande porte, este é o grande desafio. Eu já vou dizer para vocês assim que quando eu tenho projetos muito grandes, eu contrato captadores. O que acontece atualmente? E eu estou abrindo isso porque é o meu ponto de vista. O mercado ele está muito profissionalizado. E quando a gente fala em lei de incentivo, a gente vai lá, pode fazer um projeto, e eu quero ajudar vocês a elaborar projetos, que vocês consigam andar com as suas próprias pernas, eu estou à disposição. Mas a questão não é o elaborar ou aprovar, porque esse eu sei dar o caminho. Acontece que os captadores, atualmente, eles estão tão preparados, porque eles têm informações e eles também têm formação para colocar o seu trabalho de uma forma muito profissional. O que tem acontecido atualmente? É a realidade no Brasil. Os captadores, que são somente captadores, eles têm o CNPJ lá, que é a função principal dele. O que eu chamo de projeto grande ou pequeno, eu vou dizer, eu posso explicar assim. Quando o captador está lá, ele faz contrato, e ele fixa um contrato de prestação de serviços com as empresas patrocinadoras. Ou seja, está amarrado lá com eles. E aí nós, como instituição, como empresa, eu tenho a minha produtora, nós competimos com quem já está com o contrato feito de forma direta com a empresa. Ele vai levar o projeto cultural diretamente para a empresa. Bem, o que eu aconselho? Já que está assim, então nós sabemos que as leis autorizam 10% para o captador. Então, eu prefiro que vá esses 10% para o captador, ao invés de pensar que eu olhei ali, puxa, 10% do meu projeto poderia eu captar e conseguir esse valor. Só que nem sempre é possível, porque a gente está competindo com um meio muito profissionalizado atualmente. E eles realmente amarram e a gente fica a ver navios, porque a gente não consegue realizar. Então, eu sugiro, quando isso acontecer, busque um captador em casos maiores. Porque dependendo, tem o ICMS, por exemplo, tem um captador que cansa de me perguntar, Maica, tem projetos para a lei estadual? E eu muitas vezes não tenho mais Rouanet do que estadual. E aí muitas empresas estão com verba, sobra verba até o final do ano e não tem projeto para colocar. Então, é importante a gente também ficar amigo desses, entender e observar quem são captadores e procurar. Bom, eles querem fazer um contrato comigo também? Ok, eu sou uma instituição filantrópica e eu também tenho esse direito. Então, vamos lá. A pergunta foi sobre projeto grande ou pequeno. Digamos que um projeto cultural pequeno seria com um valor máximo de 100 mil. Eu vou dar um parâmetro. 100 mil seria um projeto pequeno. Na lei de incentivo. Você consegue aprovar, é possível, tem uma formatação, tem um jeito de fazer projeto que não tem erro. E aí, eu vou pensar assim, qual é o grande projeto? O meu grande pode ser de 400, de 500 ou de 4 milhões. Enquanto eu estiver trabalhando com projetos pequenos, tudo bem, se eu conseguir, vamos grãozinho por grãozinho, passo a passo, para que eu também tenha expertise, eu saiba executar um projeto, e que quando for um grande, eu consiga também dar conta, porque não é fácil dar conta. Mas instituições pequenas têm direito a esse recurso. Tem direito da mesma forma de que um grande faz. Ele paga imposto, todos nós pagamos imposto, tamanho grande ou pequeno, todos pagamos, então é nosso direito. E é nesse objetivo que eu insisto, que a gente tenha essa... bom, eu quero sim, eu tenho alguma ideia boa, mas e aí, será que eu mantenho o meu passo a fazer uma roda de conversas com mulheres que façam artesanato, que vendam no bazar? É justo, que bom.
Mas será que eu não posso também ampliar minha visão e entender que eu também tenho direito à lei de incentivo? Se alguém pode, por que eu não posso? Por isso que eu coloquei essa frase, não tenha medo de fazer. Nós conseguimos. Eu comecei sem ninguém me dizer como era. Eu fui buscar a informação por mim mesma. E então, se lá, quando eu ainda bem nova, conseguir, não importa qual a nossa situação, nosso ambiente familiar, não importa. A gente pode fazer. Quando a gente vai fazer um projeto cultural, e eu falo de tipos e tamanhos, na lei federal, eu quero comentar, muitas coisas já mudaram. Houve o tempo em que existem dois artigos na Lei Rouanet. Existe o artigo 18 e o artigo 26. Eu vou explicar por que eu estou citando esses dois. O artigo 18 dá ao patrocinador o direito de abater 100% do que ele deu para o projeto. Ele simplesmente deixa de pagar o imposto de renda, coloca no projeto e abate 100%. Projetos que estão no artigo 26, eles não dão essa possibilidade. É 30%, dependendo, 40% no máximo, eles conseguem abater. O resto tem que sair da própria verba da empresa. Então, o maior desafio nosso é colocar projetos no artigo 18 da lei, que dá para o patrocinador o direito de pegar 100%. Aí, o meu questionamento. A palavra mecenato, que é utilizada na Lei Rouanet, isso pode até causar atrito aqui. Mas a palavra mecenato, ela vem dos mecenas, que eles davam dinheiro para que uma ação cultural ou uma ação necessária para a comunidade, a empresa dava dinheiro. Estes são os mecenas. Porém, a nossa palavra mecenato, que é da Lei Rouanet, ela é utilizada como? A empresa dá o dinheiro que ela não pagou no imposto. Então, não é bem mecenato. Ao mesmo tempo, nós temos que nos adaptar a isso. Essa é a nossa realidade, é isso que nós vivemos, mas existem países, e eu posso citar a Dinamarca. Eu tinha um amigo dinamarquês que trabalhava numa orquestra, e ele era coordenador de uma orquestra, e ele dizia, Maica, as empresas no nosso país, elas tiram o dinheiro e dão para a ação. Elas simplesmente dão para a instituição. Elas não querem saber se vai ter retorno, não vai. Não é o caso aqui. Então, quando nós fazemos um projeto, nós também temos que ter a visão que nós temos vários clientes. Volto na parte comercial. Quem são os meus primeiros clientes? São aqueles que precisam ser beneficiados. É aquela criança que só tem aquela instituição para aproveitar. É aquela mulher que, como eu ontem conversei com a Rose e gostei de ter conversado com ela, são as mulheres com câncer de mama. E outros tipos de câncer também. E aí a gente vai entender assim, puxa vida, elas que são o meu primeiro cliente, pensando comercialmente. Quem são meus outros clientes? Será o governo, porque o governo também precisa ter uma linguagem para conversar com o governo, municipal, estadual, federal, tem uma conversa. Mas se eu não aprender, se eu não buscar o aprendizado disso, como que eu vou entrar nesse desafio? E eu novamente repito, não tenha medo de fazer, porque dá para fazer. Aí, eu tenho aqui pensado em outro tipo de cliente. Quem são? Os patrocinadores. O que o patrocinador quer? Ele quer saber onde a logomarca dele vai estar inserida. Como que ele vai projetar a sua empresa e vai combinar as regras, as normas ou a missão da sua empresa com aquilo que a gente está propondo? Se uma empresa não vê esse benefício, ela não está sabendo de cultura. Ela não sabe sobre as mulheres ou as crianças que estão ali, inicialmente, na parte real da coisa. Ela quer saber onde a marca dela vai aparecer. Né? Como que ele vai linkar a sua marca àquele projeto e elas vão estar andando juntos. Então, esse tipo de cliente, cada cliente tem um tipo de comunicação. Não é uma linguagem única. Quando eu digo que, no meu caso, trabalho com cultura, trabalho muito com orquestras, é o que eu mais tenho no meu currículo,
mas eu também trabalho com restauração de imóveis, de bens tombados. E aí, como que eu vou contar para o patrocinador que é importante uma comunidade ter cursos de violino, flauta doce, violão? Ele não está interessado exatamente nisso, porque a visão dele é comercial. Então, a linguagem para cada tipo, para cada grupo que está envolvido num projeto cultural, ela muda. E eu preciso entender qual é essa linguagem. Vamos aprender. Estou à disposição para ensinar. Alguém tem alguma pergunta, por favor? A Associação Centro Eu. Social Fusão. Boa tarde. Meu nome é Ana Leila, sou do Rio de Janeiro. Quando você, no começo da sua palestra, quando você fala dos incentivos financeiros, né? Certificados, SEBAS, essas coisas todas. Nós temos todos os nossos certificados, menos o SEBA, que há 4 anos nós estamos esperando ele sair, que ele demora muito para sair, né? E isso é incrível, porque você coloca toda a documentação, coloca tudo, e eles não dão nenhuma resposta. E aí, quando você liga, eles dizem que está em análise, e nada de sair dessa análise. É uma coisa que você fala dos projetos, que eles estão muito profissionalizando. Uma vez ou outra eu ganho um edital no valor de 100, 150 mil, 160 mil. Mas, ultimamente, está difícil para a sociedade civil, quando se inscreve no edital, que eu tenho mais de 50 projetos que você encaminha para vários programas, Ministério da Saúde, Assistente Social, Cultura, e você não vê nenhum resultado de quantas notas o seu projeto ganhou. Você só vê os que ganharam os projetos, as pessoas que fazem parte do Conselho Nacional, ou estadual, ou municipal, ou da comissão que ganha os editais. Às vezes você vê num ano a mesma ONG ganha 3, 4 vezes um edital. Então, isso está um círculo muito vicioso dentro dessas comissões julgadoras dos processos de editais. E isso é muito ruim, porque quando você tem um trabalho e os seus projetos ganham nota máxima no final, tudo ok, a gente fica assim, como é que se diz? Como é que eu posso falar? Dá um desgosto em nós, que você tem o trabalho, tem como comprovar, e o edital não é aprovado. Entendo. E você tem razão. Você tem razão em pensar assim. Essa é a nossa realidade, não é diferente para ninguém. Eu vou dar um conselho aqui nesse nosso encontro, nessa nossa conversa. É importante nós termos boas relações com quem responde politicamente no nosso município. No caso, temos vereadores que podem ser convidados a vir à nossa instituição. Eles precisam conhecer o trabalho. Até a gente arrastar um deles para a nossa instituição, não é brincadeira, não é fácil, mas é possível. Então, sempre é importante aumentar os laços de contatos com pessoas que tenham mais influência, não somente na política, mas médicos, advogados, boas pessoas que estão à disposição, e elas só precisam de um convite, elas só precisam de entender o quanto elas são necessárias naquele lugar. Todo ser humano gosta de ajudar. Dificilmente, eu não posso dizer todos, né? Porque a gente sabe que tem vários tipos de pensamentos. Mas as pessoas gostam de ajudar, elas gostam de se sentir úteis. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem a coragem,
ou não tem a ousadia de chegar, doutor, você pode vir e conhecer a minha instituição? Você tem algum dia que o senhor pode estar comigo? Ou uma vereadora? Você pode vir conosco? Tem algum dia? Na maior humildade e entendendo que somos todos seres humanos, todos temos nós vamos para o mesmo lugar, como eu sempre digo, mas muitas vezes a gente não tem a coragem de entrar nesse desafio. Coloca lá uma roupinha e vai achar essas pessoas. Câmara de Vereadores é necessário. Cada vez que eu entrei numa Câmara de Vereadores, muitas vezes eles não abrem nem a porta. Né? Muitas vezes não nem mas será que eu não vou encontrar alguém? Ou, quem sabe, eu não consigo encontrar algum professor, alguma outra pessoa, um empresário que faça esse caminho para mim? Preciso ter essa ideia. E esse é o caminho. É eu encontrar pessoas que queiram ajudar, pessoas que entendam o meu propósito e que vão até a instituição. Porque o problema é esse, você tem os seus projetos, você sabe que entregou os documentos, e por que eu não fui aprovada e por que outro foi escolhido? Eu preciso saber. E nunca ter medo de perguntar. Nunca entender assim, não, mas não, tem que chegar lá. Tá fechado o seu microfone. Não, vocês são de outros estados. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não compartilha o legislativo com a sociedade civil, que eles fazem tudo por interesse próprio. Sabe, eles não fazem políticas públicas, eles fazem políticas partidárias. Isso fica difícil, porque eles entram dentro da sua comunidade, tiram foto e falam que o projeto é deles. Você entendeu? E aqui eu acho que vocês acompanham as políticas do Rio de Janeiro. Eles jamais colocam a sociedade civil como parceira, coloca como eles que estão fazendo. Entendeu? Entendi. E isso, eu faço políticas públicas, não políticas partidárias. Eu trabalho com a saúde e assistência social. HIV/AIDS, tuberculose e população de rua. Mas o que acontece? Eles vêm na minha comunidade para tirar proveito do meu projeto, mas não querem participar ou financeiramente ou com projetos. Eles querem aproveitar para eles bom próprio. Então, eu corto essa relação. Você entendeu? Você tem razão. Eu entendi. E um estado muda, de um estado para outro muda sim, muda. E você tem razão, Rio de Janeiro é um grande desafio para vocês. Né? Então, vamos encontrar outros caminhos. Não pensando no SEBAS, mas vamos encontrar outros caminhos de ter recursos, porque quando a gente tem recursos, todo o restante vai. Né? Eu costumo brincar, que eu digo que dinheiro não é tudo, mas é 100%. Então, a minha sorte é que eu tenho parceiros, eu tenho empresário que coloca dentro da ONG. Eu tenho bolsas que eu ganho do Ministério, que é onde eu coloco dentro do meu trabalho social. Sim, e vamos achar outros caminhos. Se você quiser conversar comigo e a gente continuar conversando e termos outros assuntos bem específicos para cada caso, estou à disposição, porque eu entendo sim. E eu sou do Sul, é um tipo de comunicação. E eu entendo o que você está dizendo. Mas mesmo assim, vamos ver como que a gente pode, então. Se não dá esse caminho, vamos a outro. Agora, a questão dos SEBAS, a questão desses títulos que a gente precisa tanto, porque eles dão, são dali que a gente tira os benefícios e ainda assim eles enrolam, a gente precisa encontrar alguém, quem sabe seus parceiros empresários, que consigam ir até lá e descobrir o que eu preciso fazer, por que está parado, por que eu tenho anos esperando algo que ninguém me responde. Mas talvez um desses parceiros empresários possam te ajudar, né? Não sei, mas eu entendo e estou à disposição para que a gente possa encontrar caminhos. Alguma outra pergunta?
tem alguém mais? A Beatriz está olhando lá. Olha, no chat não temos perguntas, não. Mas teve um comentário bem bacana que a Tatiana Barrocas fez. Não, desculpa, Tatiana, não. É a Vanete Tonial, que ela falou assim: usamos leis de incentivo fiscal, emendas parlamentares, fundos sociais e outros que nossos projetos se encaixem. Se ela ainda estiver disponível, eu gostaria que ela pudesse falar um pouquinho. Se estiver aí ainda. Vanete. Oi. Oi, Vanete. Fala um pouquinho para a gente sobre os seus recursos, né? Retirados aí, tanto da lei de incentivo, emendas parlamentares, fundos sociais. Então, o que eu percebo, não só do projeto nosso, mas de outros projetos aqui da nossa cidade, que se trabalhava muito individualmente, né? Os projetos, eles não trabalhavam juntos. Então, hoje, escutando a nossa amiga ali, né? Como que a gente abre portas? Às vezes é visitando outros projetos, vendo o que a gente pode contribuir naquele projeto, o que aquele projeto pode contribuir no nosso. Ministério Público, todas as portas que começaram a se abrir para nós, a gente foi em loco, coloca a pastinha de projetos embaixo do braço e vai, né? Então, assim, a gente começou a visitar vereador, empresários, Ministério Público, Defensoria Pública. Bater porta mesmo. É, É por isso que eu falo, não tenha medo de fazer, né? E é assim, na casa de emendas parlamentares, que é algo assim que a gente sabe, a gente fica pensando, poxa, mas tem tanta coisa que a gente não sabe exatamente como funciona, o que está acontecendo por trás, mas, na verdade, ainda acredito na humanidade. E ainda tem gente que utiliza uma emenda parlamentar de uma forma positiva e faz aquele investimento. Como a nossa amiga anteriormente falou aqui, ela falou sobre o Rio de Janeiro, né? Que é um outro, realmente uma realidade diferente, que ela tem que trabalhar de outras formas. Agora vamos voltar à questão, Vanete, dos projetos de impacto, né? Que é o que eu mais quis trazer. Quando um projeto ele visa algo belo, algo legal que a comunidade, porque primeiro eu tenho que fazer a leitura do que a comunidade gosta, até para que eu possa saber como que eu vou abordar determinado projeto, ou eu vou fazer determinado projeto. O que minha comunidade ali, aqui onde eu estou na instituição, o que ela vivencia? Ela ouve que tipo de música? Como que eu posso juntar as preferências da comunidade àquilo que eu tenho como conhecimento, porque geralmente quem abraça uma instituição, geralmente ela tem o conhecimento diferenciado e por isso que ela está ali presidindo ou dirigindo uma instituição. É porque ela tem um pouquinho elevado aquilo, ela diz assim, não, eu sei que a minha comunidade precisa. Mas para a gente conseguir, por exemplo, e eu vou usar o exemplo de São Paulo, tem comunidades favela, né, a própria Heliópolis, com um projeto gigantesco, que hoje tem um teatro. Para que eles chegassem até aquele ponto, alguém teve a visão de que criar um pequeno grupo de instrumentos musicais que fizesse com que as crianças e adolescentes entendessem o benefício que isso traz para elas. E muitas vezes elas não vão entender até que elas experimentem. E isso vale para a família, vale para a comunidade em geral. Quando a gente aplica uma criação de um grupo de flautas num determinado local, ou balé num determinado local, somente experimentando
aquele público-alvo ali, aquela criança, aquele adolescente ou a família, ela vai perceber à medida que ela vivencia. Então, um projeto de impacto, eu posso ter um projeto muito lindo, mas eu preciso primeiro saber como levar ele até a minha comunidade. Atualmente, na área pedagógica, a gente aprende, ouve muito sobre a música em aldeias indígenas. E aí eu vou usar esse exemplo para vocês aplicarem em cada realidade de vocês. A música, se eu chegar numa comunidade indígena e não tirar dela toda a riqueza que ela tem de conhecimento, de história, de raízes dela, com os instrumentos dela, se eu não fizer isso, se combinar com a minha proposta de trazer mais conhecimento musical, ela não vai querer. E até não é justo que a gente tire essa riqueza dela. Então, eu preciso juntar, unir essas coisas. No caso do ensino também, o que eu posso linkar? Eu tenho como juntar esporte e cultura? Tem. E muito importante que eu quero lembrar que todo projeto, ele precisa de um coordenador pedagógico, mas o projeto cultural, quando ele é de lei de incentivo, ele me permite ter uma psicóloga, uma assistente social, e eu posso pagar isso com o projeto. Ele me permite ter alimentação para as crianças. Quem faz esse tipo de projeto sabe. Então, puxa, quantas coisas eu posso tirar num projeto cultural para melhorar a condição da minha comunidade, né? Buscar uma cesta básica é uma luta. Eu sei que, né, de repente, você precisa de 20 cestas básicas e aí no mês seguinte você vai precisar de novo, alguém mais vai precisar. Mas se você tiver o caminho de um projeto elaborado com lei de incentivo, essas necessidades também podem ser supridas. E, volto a dizer, se nós não fizermos, alguém vai fazer. Se nós não utilizarmos o dinheiro do imposto, alguém vai usar. E é isso que eu quero lembrar. Que a gente possa abrir nosso pensamento hoje para pensar os projetos de impacto na parte do esporte, judô, artes marciais, a própria o esporte, na questão de esportes olímpicos hoje em dia. Nossa, isso é para rico? Não, não é não. Todo mundo tem esse direito. E o recurso que está saindo ali é do meu imposto. Se eu não fizer, alguém vai fazer. E é esse o ponto que eu quero chegar. Que a gente possa, que possamos nos próximos encontros, fazermos juntos e entendermos, bom, o que eu quero para a minha instituição. E eu imagino, assim, tem muitas vozes aqui com microfones fechados, que possam me trazer essas necessidades, para que a gente entenda a demanda de cada local, entenda a necessidade, para que a gente consiga cobrir isso. Para cada necessidade, para cada tamanho, como eu coloquei ali, tipo, tamanho, valores, né, consigo captar. Vamos analisar caso a caso. Até onde minha perna permite? Eu vou conseguir até aqui? Ou eu estou sonhando demais? Ou eu estou sonhando de menos? Então, não importa o tamanho, nem o tipo de projeto. Atualmente, a gente consegue encontrar caminhos. E editais, eu sei que tem que garimpar, tem que ir atrás dos editais. E aí a gente tem tanta coisa, tanto conteúdo para preencher naqueles editais que a gente até desanima. Não é assim? Eu acho que todos vocês concordam comigo, que a gente pode desanimar, sim. Mas, como eu estou falando, vamos aprender, vamos entender, eu posso fazer, eu consigo fazer, consegue sim, consegue sim. Né? Nós temos sempre conseguimos algum parceiro, alguém na instituição, ou perto dela que pode nos ajudar. Só que se a gente não pedir, não entrar nesse meio, nós vamos ficar limitados ao nosso espaço, ao nosso mundo. Né? Sair desse quadrado e entender que eu posso utilizar, como a Vanete falou aqui, eu uso emenda parlamentar, ok, é uma realidade de Santa Catarina, que é diferente. Né? Paraná, Vanete? Eu já Santa Catarina, Chapecó. Chapecó, entendi, tá bom. Né? Então, cada lugar tem uma situação, uma realidade.
e todos aqui, esses microfones fechados, eu gostaria de saber qual é a sua realidade. Se puderem nos responder, se puderem passar para a Beatriz, e eu ter essa visão do que está acontecendo, de quem são os ouvintes aqui, é mais fácil de eu conduzir e de eu dar a orientação. Vamos lá, que tudo pode ser feito sim. Maica, Oi. eu vou falar uma coisa aqui que talvez ajude praticamente todos que estão ali, tá? Há 10 anos atrás eu me formei assistente social e foi o meu primeiro emprego aqui, onde eu estou até hoje, né? E eu fui desafiada a escrever o projeto que hoje está aqui. Eu era uma pessoa, assim, de pouco conhecimento, recém-formada, com muitos medos, não conseguia falar em público, perdia a voz. Tudo era um desafio muito grande, né? Escrevi 5 projetos, um seguido do outro, até que esse foi aprovado. Por que eu quero dizer isso assim, ó? Que eu continuo em processo de aprendizagem desde aquele dia que eu me formei. É um caminho difícil, a gente recebe muitos nãos, mas também é um caminho prazeroso no sentido que você modifica, transforma a vida de outras pessoas. Então, assim, que as pessoas se desafiem mais a escrever projetos, visitar empresas, não importa se recebe ou não, tenha em mente qual que é o teu objetivo. Então, o meu objetivo era acolher pessoas em tratamento com qualidade e dignidade, né? E que hoje o nosso projeto é considerado o melhor projeto do país, né? E ele só tem 8 anos. E é uma luta todos os dias para manter a equipe, manter o projeto, manter a qualidade e que ninguém desista, sabe? Por portas fechadas. Muito obrigada por você dizer isso. É isso mesmo. Nós também não tínhamos SEBAS. Agora eu estou renovando o SEBAS. E eu também não tenho conhecimento para escrever para o SEBAS. Mas, e para começar, o SEBAS, a primeira exigência dele é que tenha uma assistente social, né? Mas assim, monte uma equipe, conversa, dialogue, não tenha medo de falar dos medos, das dificuldades. Chamar pessoas mais capacitadas do que as que estão na instituição. É sempre importante chamar. Chama o médico que me atendeu lá no postinho. Eu preciso fazer isso. É realmente abrir a boca e fazer com que mais pessoas que tenham condições abracem a mesma causa. Muitas vezes a gente está tão fechado no nosso mundinho. Eu sei que tem Capemisa. Capemisa, há quantos anos ela dá este suporte? Mas ela não é o único recurso. Nós temos caminhos. E a lei de incentivo, como é o que eu mais costumo utilizar, a gente consegue. Dá para fazer. Inclusive, eu posso dizer assim, dois exemplos meus do Sul que me engrandeceram como pessoa, eu aprendi muito. Um deles foi na Restinga, porque lá eu cheguei e como era uma comunidade, um barracão de escola de samba, eu vi o quanto eles fizeram e o quanto eu precisava conhecer e aprender lá. E é um exemplo para mim, né? Porque uma comunidade é enorme. Quando eu cheguei no fundo do barracão e vi uma piscina semiolímpica, eu pensei, caramba, o que é isso? Né? E alguém que pudesse dizer, não, mas está lá na comunidade, está lá na favela. E tudo bem. Né? Da mesma forma, eu também participei durante 5 anos de um projeto dentro de um CAPS, no Hospital de Clínicas em Porto Alegre. Esse, para mim, é um projeto assim do coração, porque foi voluntário da minha parte. Nós tínhamos um coral de pacientes psiquiátricos, com 26 pacientes atendidos no CAPS e no Hospital de Clínicas. Chegou ao ponto de nós termos, todas as semanas, nós tínhamos os ensaios, nós tínhamos apresentações, nós gravamos o CD e participávamos de encontros de eventos de médicos psiquiatras, e
E foi uma outra experiência linda, que quando eu vi, tinham muitos voluntários, tem pessoas que a gente nem espera e que eles vêm como voluntários. E aí cheguei a gravar o CD, consegui patrocínio de uma empresa, de um laboratório direto, e isso não tem preço, de ver a comunidade, de ver o benefício que a gente faz. Então, era um coral de pacientes, né? A maioria diagnosticado com esquizofrenia, mas eram todos medicados, e o que eu vi, o que eu aprendi com eles, não tem preço. Então, nossa comunidade, por menor que seja, e se trabalharmos como... Eu ouvi uma das nossas amigas falando sobre moradores de rua, né? É algo muito sério, e eles merecem respeito. Só que se nós não tivermos, não entendermos que o projeto e a lei de incentivo sai do imposto que eu pago, não importa o caminho que eu tenho que percorrer, é justo. E é disso que eu quero falar na sequência, nos próximos encontros, tá bom? Estou à disposição. Certo, Beatriz? Certinho. Bom, eu agradeço, Maica, agradeço a Vanete, agradeço a Etienne e a todas as pessoas que puderam estar presentes aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho da sua vivência, né? Uma roda de conversa, falando um pouquinho sobre leis de incentivo. Teve uma sugestão aqui que a Vanete deixou, que é ter uma equipe pensante, identificar a demanda e desafiar, escrever e buscar produtos da Receita Federal para realizar bazar, visitar novas empresas, mostrar seu projeto para o mundo, ir na rádio, na televisão, nas redes sociais e outros. Isso mesmo, sensacional. Muito Não obrigada. deixar guardado, não. Tudo que fica guardado não vai ser visto. A gente precisa botar assim. E colocar as caras para realmente dizer, não, eu tenho aqui, o meu motivo é justo e eu posso ajudar, eu preciso de ajuda. E temos que fazer. E aquele ditado, né? O não você já tem, você precisa ir atrás do sim. E enquanto capemisa, eu vejo muito que as instituições ela tem medo de dizer o que precisa, tem medo de dizer o que quer. Fica ali ainda, poxa, será que eu consigo? Será que eu posso? Aí eu sempre falo, poxa, chega lá e faz, vai lá, você já tem o não. Você precisa buscar. E para mim a sugestão no próximo encontro é nós elaborarmos um projeto. Talvez cada um na sua realidade, e nós fazemos um exercício para isso. Para mim está tudo bem. Podemos fazer uma segunda etapa desse nosso encontro, né? Disposição. Conhecendo um pouco mais de cada instituição. Se vocês puderem passar para mim qual a realidade que vocês vivem, para que eu possa passar para a Maica e assim, né? Vai deixar o seu contato? O Reinaldo está perguntando aqui. Sempre pelo caminho da Capemisa. Pronto, Reinaldo, fala com a gente. Eu vou deixar aqui o contato da Capemisa. Espera aí, deixa eu colocar aqui o contato. No grupo do WhatsApp também. Me acham lá. Eu que agradeço, Vanete. Obrigada. Obrigada, Maica, por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui hoje, por agregar, né, um pouco mais a isso da política de assistência. Obrigada a todas as organizações que puderam estar presentes. Eu vi que mais de 60 instituições estiveram presentes aqui. Vamos aguardar, então, o próximo percurso formativo com a Maica. Vamos articular direitinho e eu convido vocês, tá certo? Eu adorei essa roda de conversa de hoje. Olha o Sadoc adorou o encontro de hoje. Obrigada, Sadoc. Obrigada, Norma. Obrigada, Carla. Obrigada. Agora vamos colocar em prática. E eu estou à disposição, tá bom? Pode deixar. Eu vou encaminhar o material para todos que assinarem a lista de presença. São só perguntas mesmo. Obrigada. E a gravação estará disponível em nosso canal no YouTube. Obrigada, gente. Até mais. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Espero ter contribuído.